A gente vem trabalhando, a gente começou a enxergar a questão da sustentabilidade muito em função dos nossos embarcadores. Então, eu trabalho hoje com empresas que ela nos exige que a gente tenha, disponibilize ações mais sustentáveis. Então a gente começou isso em 2017, iniciamos em 2017, através de um grande embarcador, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, que a gente opera já há 8 anos. E a Nestlé ela nos exige que a gente apresente anualmente um projeto diversificado de operação. Qualquer operação que a gente possa atender alguma novidade. Em 2017, nós enxergamos isso através de uma viagem particular que eu fiz e observei um veículo elétrico se movimentando no Rio de Janeiro. Achei interessante, procurei alguns amigos e cheguei nessa empresa. De lá para cá, a gente só vem evoluindo com isso. Nós já estamos hoje com 11 veículos elétricos, estamos chegando agora a 25, e é um trabalho que a gente vem, vamos dizer assim, caminhando forte para isso. Em 2018, nós fomos convidados pela Scania, que é o nosso parceiro de veículos pesados, e a gente teve a oportunidade na Fenatran de conhecer o caminhão movido a gás. Foi aí que a gente ligou uma coisa a outra. Então, assim, a ideia da gente investir em veículos pesados veio da Fenatran. Lá nós adquirimos o primeiro caminhão, tivemos a oportunidade de ser a primeira empresa do Brasil a adquirir esse caminhão a gás, e de lá para cá só vem evoluindo. Estamos com 5 equipamentos, esse ano com certeza chegamos a 10 equipamentos movidos a gás. Até mesmo o que a gente entende? Que o esforço tem que ser de ambas as partes. Então assim, para que a gente consiga, a gente está chamando esse processo de descarbonização, né? Para que a gente consiga descarbonizar, a gente percebe que tem que ter ações para ambos os lados. Essas operações que a gente usa, esses veículos hoje, são basicamente operações de circuito. Então esses veículos eles não ficam disponíveis no meu pátio para atendimento comum de transporte. A gente usa para operações dedicadas. Então para que essa conta feche realmente, a gente faz assim, a gente se esforça um pouco e também o cliente se esforça um pouco mais. Então é óbvio que a viabilidade dessa operação, ela tem acontecido porque tem que ter também um esforço por parte do cliente. Melhor remunerado, mas não tanto quanto você fosse colocar um veículo 100% verde, que no caso é o veículo elétrico. Porque o veículo elétrico ele tem realmente um custo, uma diferença de custo muito grande em relação ao veículo convencional ou até mesmo a gás. O elétrico ele ainda é uma conta que ainda não fecha, mas é aquilo que nós estamos falando, tem que ter uma iniciativa por parte do embarcador e do transportador também para que ele consiga ajudar a viabilizar isso. A gente hoje utiliza esses caminhões para essa rota Rio-São Paulo ou dentro do estado de São Paulo, que são as rotas que a gente consegue maior capilaridade de postos para abastecimento. Então a gente, como eu disse, reduz um pouco a nossa margem e o cliente a gente consegue remunerar um frete um pouco melhor para uma operação dedicada. O veículo a biogás, que é o que nós estamos colocando hoje à disposição, eu acredito que a partir de 2 anos a gente já vai ter um percentual da frota já optando pelo veículo a gás. E a capilaridade de postos de abastecimento já devem aumentar, principalmente no estado de São Paulo, com a vinda de um distribuidor que prometeu para o mercado aumentar a capilaridade de postos aqui. Eu acho que vai aumentar bastante, sim. Talvez em função da pandemia do ano passado, esse esforço não ocorreu muito, mas esse ano especificamente já começou muito forte e as empresas estão interagindo e já tem a necessidade deles estarem optando por esse veículo verde. É óbvio que as empresas elas não vão fazer essa alteração rapidamente, eles não vão mudar toda a operação para 100% verde, mas eu acho que de acordo com vamos dizer assim, a estrutura de cada operação, pelo menos ali começando entre 10% e 15% de uma operação 100% verde, muita gente vai optar por isso. E a tendência é aumentar ainda mais.
Na verdade, o pesado, porque o caminhão convencional, o chamado 3/4, ele chega agora, inclusive, por coincidência, chega amanhã, inclusive aqui na nossa empresa. Então a gente já tem 10 equipamentos desses pedidos, os 3/4. Né? Agora já o caminhão elétrico, a gente já tem promessa do nosso fornecedor hoje, que é a BYD, que fornece os caminhões elétricos. Eles já têm esse caminhão fora do Brasil e a intenção é eles disponibilizar para a gente ainda esse ano, para a gente poder testar o 6x2 ou 4x2. Teste. Esse caminhão vai ficar com a gente pelo menos aqui uns 30, 60 dias em alguma dessas nossas operações para a gente testar. Temos outras grandes empresas também junto com a gente já. Então temos grandes embarcadores, a gente está trabalhando hoje com a Amazon, Americanas, Via Varejo, vários grandes clientes já estão com a gente nessa pegada. Eu acredito que em termos de custo, se a gente for falar desses primeiros anos aqui, o biogás, o biometano, ele vai ser o veículo da vez, eu acredito. Mas para isso nós estamos falando das operações de grande porte. Mas quando a gente fala do veículo de distribuição, eu acredito que a partir do ano que vem o próprio veículo elétrico ele vai diminuir o custo para viabilizar ainda mais para o mercado. Então, eu imaginei que ser sustentável também poderia trazer oportunidades de negócio. A nossa empresa ela quer se tornar, nos próximos 10 anos, a empresa mais sustentável do Brasil em transporte, pelo menos a primeira. A gente tem tentado, de certa forma, contribuir com o meio ambiente através justamente da redução de CO2. Então, a gente acredita que o mercado, ao longo dos próximos anos, vai se tornar sustentável na parte de transporte. Tanto os embarcadores vão exigir dos transportadores. Sustentabilidade é o nosso DNA. Hoje isso faz parte da nossa missão e dos nossos valores. Eu acho que o recado que eu consigo passar é justamente isso. A gente investir ainda mais em sustentabilidade para se tornar uma empresa hoje referência no mercado. É o que a gente tem tentado fazer. Hoje, para você ter ideia, empresas como a L'Oréal, que a gente opera, ela exige que a gente apresente, que a gente coloque à disposição dela um veículo mais sustentável. Por exemplo, a Scania, que sempre teve, vamos dizer assim, referência como um dos melhores caminhões em média de combustível, a nova geração Scania é um caminhão, por exemplo, a gente brigava por, assim, comprava o caminhão para ele fazer 2.5, 2.6 em média. Meu caminhão da nova geração, eu já cheguei a 3.5 no caminhão. Falando disso num caminhão com 28 toneladas, é impressionante. Sim. Então, o caminhão a gás, ele acompanha essa linha de média. Então, e se a gente conseguir, através do veículo a gás, trazer mais resultado ainda, você emitindo menos, eu acho que esse é o caminho. Então, assim, a gente está muito ligado nessa questão ambiental e, como eu disse, se a gente conseguir ser sustentável e também trazer negócio, foi o que a gente conseguiu enxergar. O transportador atual, ele realmente ele procura muito essa coisa de fazer a conta fechar. Mas às vezes ele se esquece um pouquinho dessa questão ambiental, porque não é muito o foco dele. Só que as empresas elas estão exigindo muito isso agora. Consegue unir essas duas coisas, né? A questão ambiental e a redução de emissão, né? Então, e a rentabilidade consecutivamente. Eu acredito que sim.